Olá! Para você que gosta de uma boa conversa, bem-vindo ao podcast Vale uma Prosa, com a apresentação de Aline Toledo, Fábio Agitadas e Marquinho AT. Começando mais um Vale uma Prosa, esse nosso bate-papo que vale uma prosa comigo, Marquinho AT, Fábio Agitadas, Aline Toledo. Oi. E eu quero pedir pra vocês já compartilhar, mete o dedo aí ó, no curtir, compartilhar, avisa a galera, bora lá. E hoje, com o nosso convidado cultural, o secretário de Cultura da cidade de Taubaté, Fernando Pascoal. Seja muito bem-vindo, Falei Fernando. certo, né? Pascoal. Isso mesmo. Pascal. É isso aí. E aí, Fernando? Secretário de Cultura, a gente tá ficando Importante. chique, hein? Outro nível. E aí, Fernando? Dá as boas... Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite, né? Sempre uma Legal. honra poder participar de entrevistas, programas. A gente trabalha de modo transparente, né? E mostrar o que a Secretaria de Cultura vem fazendo, o que ela planeja para o exercício de 2023. Tem bastante coisa, né? Legal. Então, eu quero agradecer demais o convite e a gente está sempre à disposição para esclarecer qualquer coisa. Top. Tamo aí. Você tá na pasta... Você tá na Páscoa? Na pasta. Passou. Há um tempo, mas você tá como secretário desde... Isso, eu sou servidor público concursado, né? Ingressei na prefeitura através de um concurso em 2008, aí teve uma trajetória, fui gestor da área de museus e em novembro do ano passado eu recebi o convite, então, para assumir a Secretaria de Cultura. Ah, legal. Desde o ano passado, então faz 5 meses. 5 meses. Aproximadamente. Bacana. Não sou muito bom de conta, né? Acho que é 5 meses. Não, mas 4, 5 meses. Nesse tempo, e já quero comentar. Nesse tempo, o que você já conseguiu assim, entender, né? Que nem você falou que em 2023 já tem alguns projetos aí, mas o que você recebeu e o que você está pensando já para 2023, para depois até a gente fazer alguns outros comentários. Bom, eu cheguei em novembro, dia 9 de novembro, então já tinha muita coisa acontecendo, né? Já tinha programação de Natal, decoração de Natal. A gente já tem um calendário oficial, então a gente meio que já sabe quais são os eventos. É claro que a Secretaria de Cultura não se resume a fazer eventos, né? Sim. É uma vertente. A gente tem os equipamentos culturais, que a gente chama, que são os museus, teatro, centro cultural, né? Então, assim, quando eu cheguei, eu fiz uma reorganização ali da estrutura, né? Porque o secretário anterior pensava de uma forma e eu penso de outra forma, assim, mais de gestão pública mesmo. Aí, estou no processo de reorganização interna ali, de fluxograma de processos, porque é muito difícil, porque é muita demanda processual, muito pedido, né? Muito pedido. Então, a gente está nessa fase. A gente conseguiu fazer uma reorganização, assim, do jeito que eu acredito que seja o melhor, né? E a gente já fez a gente já passou pelo carnaval, enfim. A gente já tem uma agenda cultural aí para o 2023. Sim. Essa agenda dos eventos fixos, ele não atrapalha o lado cultural da cidade? Não é mais uma coisa assim, porque, de repente, assim, no meu ver, tá? No meu ver, porque eu teve uma época que eu fiquei muito envolvido na área de cultura, não trabalhando, mas ali dentro até da área. Mas eu via que a gente tem que atender, né? Porque faz parte da lei em si, não sei o que é, mas isso atrapalhava e, no meu ver, atrapalha muito o andar da carruagem da cultura mesmo, de você dar atenção para os equipamentos, enfim. Você pensa assim ou não? Existe uma maneira de separar isso? Bom, tem bastante eventos que eles são reconhecidos até como patrimônio cultural da cidade, né? Por exemplo, a gente vai ter agora, no fim do mês, a Festa da Imigração Italiana de Quiririm. Inclusive, ele é reconhecido como um calendário turístico pelo Estado de São Paulo. Então, a gente tem que tomar certo cuidado para não cair naquela questão do eventismo por si só, um entretenimento superficial. Na verdade, a ideia não é essa, né? Sim. O evento ele tem um caráter, tem uma dimensão simbólica, né, da cultura e tem uma dimensão econômica também. Porque quando a gente realiza um evento bem organizado, o pessoal comercializa, os ambulantes mesmo, artesãos, possam vender seus produtos. Então, ele também gera uma riqueza, uma renda, né, para esses produtores. Então, o evento ele tem uma série de fatores. Sim. Mas eu concordo que a gente tem que tomar cuidado para não cair
num puro eventismo, né? Por si só. Né? Até quando eu falo isso, até para consertar talvez, é assim, Secretaria de Cultura manda som para não sei aonde, manda não sei, sabe, essas coisas que eu acho que tem que atender, enfim, a população, mas na época que eu via, atrapalhava um pouco até o processo da parte financeira. Então, você tem uma verba que você tem que ficar destinando isso. E aí, daqui a pouco você tem ali um teatro que precisa arrumar, um museu, alguma coisa. Então, eu via isso antes com o olhar de quem está do lado de fora, não quem está lá do lado de dentro. Por isso que eu estou até perguntando isso, entendeu? Agora, lógico, festa Imaculada, Queririm, isso é turismo. Aí, eu até quero conectar uma outra pergunta. A verba de turismo também vai para isso ou não? Aí isso aqui é coisa de leigo mesmo, porque essas duas festas que a gente já está falando, ele é mais cultural, mas ele tem essa pegada turística, de você trazer pessoas. Será que não teria que ter uma verba ali do turismo também? Ou tem, eu não sei. Na última reforma administrativa, o turismo ele acabou se desmembrando da cultura. Antigamente era SETUC, né? Secretaria de Turismo e Cultura. Aí a proposta nova foi que o turismo fosse para o desenvolvimento econômico. Então, hoje é Departamento de Desenvolvimento do Turismo vinculado ao CEDINT, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo. Então, assim, o ano passado até o Departamento de Turismo ele acabou realizando a Festa da Imigração. Foi organizada pelo Turismo. Então. Esse ano voltou pela Cultura. Eu estava no Turismo ano passado. Daí eu vou para a Cultura. Você que levou o evento. Eu ia criticar, fiquei quieto. Mentira. O evento veio junto, né? Mas, assim, a gente tem a realização do evento, que é financiado, então, pelo orçamento da cultura, e o turismo entra na parte da divulgação para as outras cidades, para trazer o turista mesmo. Então, é uma conjunção de esforços ali. A gente paga a estrutura, o turismo vem com impulsionamento em redes sociais, para trazer turista mesmo, né? Ajudar na questão do monitoramento do evento, por exemplo, quanto que rendeu para a cidade, o comércio ali. Então, a gente faz um estudo em conjunto. Né? Então, o turismo tem seu papel e a cultura tem seu papel também. Sim. Legal. Eu tenho uma pergunta que foi gerada há uns 5 podcasts atrás. Porque o Rodrigo França, até ele falou, porque a cidade tem a história do Monteiro Lobato. Então, tem o sítio do Monteiro Lobato, que é o foco. Só que agora tem o Parque Monteiro Lobato e tem o Parque do Itaim, que é Monteiro Lobato também. Só que quando a pessoa vem de fora para Taubaté, ele digita lá, Parque Monteiro Lobato, porque não sabe que é um sítio. Então, coloca assim, Parque Monteiro Lobato. Ou coloca Monteiro Lobato em Taubaté. E está levando esse público para o parque. Só que o parque é uma homenagem para o Monteiro legal, mas não tem nada do Monteiro lá. Não seria ideal trocar esse nome? Olha, eu acho complicado em trocar nome de vias públicas, assim, né? Eu acho que é mais fácil arrumar no Google, né? O endereçamento, porque é isso que está... Mas não é, Aline. Quando você procura assim, Monteiro Lobato Taubaté, eu sou de fora, não sou daqui. Mas é isso que eu estou falando. Se a secretaria falar assim, olha, precisamos olhar o Google para ver se todos os endereços estão batendo nos lugares certos. O Parque do Itaim é o parque direcionado para o Monteiro Lobato. Então, se ainda está no outro, porque durante muitos anos foi... Não é isso, não. Não, é o nome. O nome do lugar. Porque a pessoa procura assim, nome. Monteiro Lobato Taubaté. Ele mostra o parque do lado do São Lucas, que não existe mais o São Lucas, mas do lado do São Lucas. Mas é isso que eu tô falando, é trabalho de internet, é trabalho de Google, não é trabalho de... É porque se usa o Parque Itaim e não... Não, o Itaim é outro, são 3 com o mesmo nome. Só que é o seguinte, você não vai apagar do Google o Parque Monteiro Lobato, porque ele existe. Como que você vai pagar? Parque Monteiro Lobato você vai pagar do Google? Você quer mudar o nome de um parque de uma vida inteira porque você fez um parque maior? Não é de uma vida inteira. O nome dele é recente. O nome é recente. E qual que era o nome antes lá? O parque é novo. Boa pergunta. O parque é novo. Que parque é esse novo? Do lado do Hospital São Lucas. Atrás da sua casa. Atrás da sua casa. Não, esse é outro. Hospital São Lucas, é aqui. O Hospital São Lucas, em frente à Ford. Tem um parque eu não em São conheço Lucas. esse ainda. Parque Monteiro Lobato. É lá. Acho que até a Guarda Municipal deve ser lá, né? Porque eu vejo que tem bastante carro da Guarda lá. Não. Então, quando você procura assim, Taubaté, Monteiro Lobato, aparece o parque. Então, você acaba tirando da cultura o sítio do Pica-Pau Amarelo. Da cultura e do turismo. Do turismo. Isso é uma coisa de acho que jogar para o
pra câmera. Vereador esse. Exatamente. Mas Você me entendeu a Não, eu ideia entendi. dele? Eu vou verificar como é que a gente pode consertar isso, mas assim, é que são propostas diferentes, Sim. né? A gente gera um pouco de confusão mesmo, porque lá popularmente é chamado de Sítio do Pica-Pau Amarelo, que a gente conheceu da seriado da Globo, Sim, etc. Mas, na verdade, ele é um museu histórico, folclórico, pedagógico Monteiro Lobato. É o nome oficial, que inclusive a propriedade é do estado de São Paulo e tem uma permissão de uso em nome da prefeitura, né? Isso na década de 70, vários museus pedagógicos foram criados porque o estado municipalizou. E ele veio junto como vários outros, né? Então a gente tem o hábito de chamar de Sítio de Pica-Pau Amarelo, né? Mas, na verdade, o nome oficial é Museu Histórico, Folclórico, Pedagógico Monteiro Lobato. Mas a gente chama como Sítio Pica-Pau Amarelo, não tem problema nenhum. Então, o casarão abriga o museu. Sim. E toda a área externa ali, a área verde, também se confunde como um parque, né? Sim. Mas, na verdade, é um museu. Sim. E daí a gente acaba chamando de Sítio Pica-Pau Amarelo. Né? Mas essa que é a confusão, às vezes, que gera... E, às vezes, também muitos turistas chegam imaginando que vai encontrar o sítio da Globo, né? Mas, na verdade, a proposta é diferente. Ele é um museu, é um patrimônio edificado, um patrimônio cultural, não é um cenário que nem... Mas ali foi a casa, né? Ali foi a casa, né? a chácara do Visconde, do avô do Monteiro Lobato. Isso que é o legal, porque a pessoa chegar na casa que, por mais que não vai ver uma fazenda, né? Os porquinhos lá, o rabicó. Rabicó não vai ver, mas é legal, né? Até, acho que, pedagógico, assim, pro lado até da educação ali, você tá no local onde foi a casa, né? Onde nasceu, nasceu, escreveu, enfim, criou várias coisas ali. Para esses espaços, né? O que tem em 2023? Tem alguma coisa já em mente? Vamos usar esses espaços de uma outra forma? Tem alguma coisa assim já que você possa... No sítio, né? A gente, dia 17, vai ter a abertura da Semana Monteiro Lobato, que é 18 de abril, né? Então, tem uma programação extensa que está nas redes sociais, né? A gente tem 2 emendas parlamentares, uma no valor de 300 mil, que a gente está elaborando um projeto, porque ali é um patrimônio tombado, né? Então, o projeto é complexo, né? E a gente está pensando em melhorar a própria estrutura ali da área externa, não próximo do casarão, um pouco mais distante, para a gente poder oferecer para o turista, para o visitante, uma estrutura melhor, né? Como chegada e tal. Então, a gente está com 2 emendas, uma no valor de 300 mil, que é modernização de equipamentos culturais, Certo. E uma no valor de 500 mil, que a gente vai investir na exposição. Trazer recursos tecnológicos, modernizar mesmo, né? Com toda a ressalva que eu tenho a palavra modernizar, que é muito amplo. Né? Mas é deixar mais high-tech, será? High-tech, porque as tecnologias, assim, hoje tem que dialogar com os diversos públicos, certo. né? Tem o jovem que vai com o celular, com QR Code, né? Sim, legal. E tem aquele mais idoso, mais tradicional, que gosta de ler um painel. Então, a gente tem que pensar nos diversos públicos. Sim. Então, a gente está nessa... Até mesmo criar um cinema, né? Quando for, por exemplo, Semana Monteiro Lobato, tem um cinema lá para tu assistir as coisas do Monteiro Lobato. Tem os Sim. teatrinhos, né? Tem, Eu já tem. participei bastante. O teatro ainda tem, não tem? Tem, é até bom a gente tocar nesse assunto do teatro, porque está em aberto, até convido todos os atores da cidade. Tem um chamamento público em aberto, que a gente está contratando 14 bolsistas para atuarem como os personagens. Porque até então eram estagiários. E estagiários, eles foram importantes por muito tempo, é um aprendizado para ele, para a formação dele. Inclusive, vários saem daqui e conseguem um emprego melhor na capital, etc. Sim. É uma experiência. Agora a gente está melhorando a condição do ator. Financeira, né? Financeira. Vamos ser honestos. Sim. Parar de explorar. E aí tá aberto, então, para a semana? Vai ter a programação, né, da Semana Monteiro Lobato, mas em paralelo a tudo Já isso... está aberto o chamamento. O chamamento público. Aí o edital está no site da prefeitura, a pessoa se inscreve online mesmo, aquele ator interessado, né? Sim. Emília, Pedrinho, enfim. Que legal. Todos os personagens. Porque antigamente também fazia uma ponte com a Fego, não tinha? Tinha né? bastante Isso antigamente estudante. mesmo. Que daí eu vou começar a puxar aqui, 20 anos atrás, é uma loucura. A Fego faz parte da prefeitura, não faz? Ela faz parte da Secretaria da Educação. Da Educação.
Mas aí muitos estudantes da Fego atuaram como Sim. personagens no sítio, né? Inclusive, eu não sou da área do teatro, mas dizem que é um aprendizado muito significativo assim na carreira do Sim. do ator. É Agora, base, como né? É base. é base. Agora, como bolsista, a gente vai oferecer uma qualidade melhor. Claro, não é o ideal, né? Mas assim, por exemplo, de R$ 700 que é estagiária foi para 1.300 de bolsa. Então, Aham. Melhorou bastante. melhorou Já bastante. melhorou bastante. Não, legal. Então tem a Semana Monteiro Lobato. Depois, o que a gente tem de sequência, assim, que você tenha na cabeça? Não precisa... Mas tem a Semana Monteiro Lobato, Aí a festa da imigração, imigração. no final de abril. É isso. Aí nós temos o É festival... na última semana mesmo? Na última semana. É a semana Já toda? colado com maio, né? É, Já isso. passa por maio. Ah, tá. 1º de maio, se não me engano, é segunda-feira, né? Segunda-feira, Então, é. vai acabar na segunda-feira. Isso, é sempre Vai ser assim. 6 dias de festas. Joia. Sempre assim. Aí depois a gente vai ter o Festival Internacional de Dança, que é o Balé da Cidade, que é o outro corpo artístico Sim. também importante da Importante, cidade. né? aham. Tem vários bolsistas lá. A programação também vai sair nas redes sociais. Nós vamos fazer... Vamos até falar sobre isso. De divulgar o quê? Não, de reflexão aqui mesmo, falando sobre a cultura, sobre esse lance da dança, né? Porque a gente esteve entrevistando uma pessoa que trouxe prêmios internacionais para Taubaté. E fica aqui minha reclamação. Não, verdade, porque você é servidor, eu não vou tratar você como como que fala quando é cargo Comissionado. comissionado. Vou tratar você como servidor, porque você está há muito tempo lá. Por que você acha que falta em Taubaté? Somos uma cidade que explora cultura. Não dá para negar isso. Seja na música, na literatura, seja nas artes cênicas. E como que a gente tem um profissional que trouxe mais de um prêmio internacional para nossa cidade e, por exemplo, tem pessoas que nem imaginam que ele existe. Mas agora ele tem um lugar que o Fernando arranjou um lugar. Não, eu sei, né? Porque eu tô falando, reflexão, Sim. não é sobre o seu trabalho agora. Tô falando é muito tempo, você tá há muito tempo lá e fica a reflexão de outros governos, não tem nada a ver com o governo de agora, entendeu? Acho que isso são vários fatores, né? A população também tem que despertar, assim, para a cultura local, né? É um trabalho difícil. A gente passa por educação patrimonial, passa por o sentimento de pertencimento, né? Da população. Por exemplo, eu sou taubatiano, eu tenho um vizinho meu que trouxe um prêmio internacional, então vou valorizar, vou prestigiar, ele vai se apresentar, eu vou lá, vou prestigiar. É difícil a gente... Então, mas, por exemplo, eu sempre... chata da política. Então, eu sempre acompanhei muito, e eu fazia minhas críticas fortes ao governo Ortiz, né? E eu acompanho muito as redes sociais da prefeitura, porque eu quero ver o que está acontecendo de novo. E eu nunca tinha visto falar que, não é nem falar dele, mas falar Taubaté tem esse evento de dança, porque nós já temos prêmios internacionais. Entendeu? Isso tem muito peso. Eu não tenho só a Hebe como uma apresentadora que veio daqui. Nem pode falar. Não, eu tenho profissionais. Hã? Não, a Hebe, depois eu falo da Hebe. É que a Hebe em Taubaté, o povo não... uma parte da população não gosta da Hebe. População, tô nem aí pra vocês. Eu sei. A Hebe era daqui. Mas, enfim. Mas, resumindo, é uma reflexão de tipo assim, por que eu acho que passa a prefeitura, passa o governo, passa... E a gente perde de explorar essas pessoas. Eu vou falar como banda, uma banda que tem aqui, que é antiga e todo mundo conhece muito, que hoje eles se uniram e montaram a Confraria, por exemplo. Como que a gente não vê eles com o estímulo de propagar a nossa cidade, porque são taubatianos, entendeu? E a gente acaba só se apegando nesses grandes eventos. Então, só na festa do Monteiro Lobato, só na festa de Quiririm. E por que não? E só porque eu estou falando, talvez, bobeira para vocês, mas porque na minha época, quando tinha eletrofuncional, tinha lá a disponibilização de, você pode separar na prefeitura, solicitar o dia e horário, e você pode apresentar sua banda, ou o seu teatro, ou a sua leitura. E eu lembro que você podia apresentar o que quisesse ali na eletro. E depois de um tempo mudou, né? Não sei os motivos de por que foi fechado lá, né? E daí eu vejo, assim, porque deixou de aprimorar a cultura ou que as pessoas se apegassem mais à cultura. Porque é isso, eu posso ver, não só quando está tendo um grande evento, mas também quando ele está querendo fazer algo para a população que não vai pagar nada, que não vai ter que gastar nada, não vai ter que consumir muita coisa. A gente sabe que tem uma população que não tem esse poder aquisitivo para ir na festa do Quiririm, né? E...
É isso. Minha contribuição sobre esse assunto, eu falei muito. Mas é para pensar mesmo. É porque é uma reflexão, não é nem questionamento. É só... Por que a gente, como sociedade aqui em Taubaté, que expõe... Explora não, expõe... não estou usando o termo certo agora. Não, mas... A gente não... E tenta estimular de mais formas para que a gente continue sendo uma potência que manda para fora pessoas de muito potencial, porque a gente tem muito potencial interno, né? Falando de cultura. Eu acho que é uma das coisas mais legais que a gente tem na nossa cidade, é isso. Não, com certeza. A diversidade cultural que a gente tem é muito grande. A gente tem 7 museus. Tem o Museu Histórico, o Museu de Artes, o Museu da Imagem do Som, o Museu Monteiro Lobato, o Museu da Imigração, o Museu da Agricultura, o Museu Mazarope, o Museu de História Natural. Só um exemplo, né, de como a gente tem uma diversidade assim, cultural muito grande. Agora, eu concordo, mas é um desafio mesmo. O que eu procuro fazer, pelo menos, né? Sempre quando eu tenho a oportunidade, por exemplo, nesse momento, convidar o pessoal, a população, de entrar no Instagram, no Facebook, porque tem vários eventos que têm um público-alvo muito direcionado. Sim. Por exemplo, eu tenho artistas plásticos maravilhosos, mas se eu fizer uma amostra de arte, vai um público-alvo muito específico. Não é um evento de massa, vamos dizer assim. Então, é um desafio mesmo formar esse público nas várias áreas, né? Ou tentar estimular como a minha cidade lá de Cunha. Não, verdade. Porque, por exemplo, quem mora lá em Cunha não vai tanto ver a cerâmica. Qual que é a ideia? Que aquele que está passando por ali vá lá ver a cerâmica, né? Sim. E lembrando que a gente é uma cidade de passagem, como também, estimular esse turismo que passa a conhecer, por exemplo, esse lado cultural, como você deu um exemplo agora, né? Nas artes plásticas, seja o que for, né? Que são passadas rápidas, né? Eu passo ali, eu admiro os quadros, eu admiro a estrutura, eu admiro e vou-me, né? Figureiras. Consumo as figureiras. Muito exatamente. Legal. Eu, assim, até as figureiras é tão louco, assim, que aquela imagem, a imagem do pavão, enfim, toda vez que vinha um artista, que eu via que o artista era mais cultural, assim, né? Não tirando a galera de stand-up, mas a galera de stand-up é mais uma galera... Eu dava uma imagem. Quantos artistas pegavam... Pô, isso aqui é da sabe? Sabia da história. Sabia de onde era. Sabia de onde era, mas é de lá. Eu falei, é de lá. Eu fui lá, comprei lá, tô dando para você. Então, isso é legal. É estimular, talvez, as pessoas, não só de dentro da cidade, mas de fora. Mas eu entendo também que a gente sempre fica nisso, vamos criar projetos, vamos trazer as pessoas para dentro do teatro, vamos trazer as pessoas para ver uma dança, que, né? Mas eu acho que isso teria que ser política mesmo, criar uma coisa. Não é só falar, vamos fazer, só divulgar. Porque eu via alguns esforços, às vezes, de algumas... E quando eu estou falando mesma coisa, eu não estou falando dessa gestão, estou falando, no meu caso, de 25 anos vendo a cultura, né? 20 e poucos anos atrás, eu trazendo espetáculo de teatro para a cidade, e eu sou mais do lado do teatro, né? Não que eu sou produtor de evento, não sou ator, nada. Mas até às vezes eu vi um pequeno esforço ali do poder público de divulgar, né? Talvez de uma maneira errada, tipo assim, que nem você falou, você vai fazer um negócio de artes plásticas, não adianta você dar um boom de divulgação para a cidade inteira. Primeiro você tem que fazer, né, uma divulgação meio que focada naquele público, para depois você começar a abrir. Por quê? A população inteira pode até gostar disso, mas ela talvez não se interesse em ir naquele momento. Agora, se tiver uma política por trás, a política quer falar, é um projeto, fazendo com que isso chegue para ela de uma outra forma, para depois ela se interessar em ir numa exposição, né, ou num teatro, numa dança, ou num museu, né, que eu falo de cultura, mas eu não fui um cara que ia no museu para caramba. Então, eu pequei. Então o Marquinhos foi... Não, eu fui poucas vezes, né? Mas as poucas vezes que eu fui bem atendido e fui convidado por alguém que estava lá dentro do museu. Pô, Marquinhos, você fala tanto, você não vem aqui? Peraí, deixa eu ir lá no museu enfim, eu já passei em todos, mas dessa forma. Então, assim, eu imagino que teria que ser uma coisa mais abrangente, não é uma coisa focada para o secretário vai pensar esse ano como que ele vai fazer isso. Lógico, você vai pensar, mas teria que ter assim, pessoas mais políticas. Na verdade, eu acho que teria que fazer um casamento com a educação, com a pasta da educação, para começar a ter isso nas escolas. Então, porque na época minha de jovenzinho, fui jovenzinho, Marquinhos.
Eu estudei no João Alves e tinha lá uma vez a cada 15 dias o teatro, que era feito pelos alunos. E aquilo ali influenciou muita gente. É verdade. Não tem mais esse vínculo? Se já teve no passado? Na verdade, acho que a educação ela tem os ensinos integral, né? Que é contraturno das crianças. Tal. sim. O Sim. integral Tem os monitores. O meu menino faz até violino no SEDES. E para o teatro em si, você tem alguma coisa, tipo, o teatro, eu falo, prédio, coisa física, equipamentos do teatro? Eu sei que deu uma reformada agora, chegou uns equipamentos novos que eu sigo muito ali a galera que... Eu fugi um pouco da cultura da cidade para fazer outras coisas, mas aí, às vezes, eu tô olhando lá e eu vi que vocês colocaram até uma iluminação nova e tudo mais. Mas o que você vê, né, na posição que você está hoje, o que você vê de melhoras para um teatro, vamos supor? Que é um teatro, não sei, acho que o prédio está tombado, né? Inclusive não podia até mexer no telhado. Eu trabalhei no teatro, inclusive, fiquei acho que 10 anos lá, não sei quantos anos. E eu via esse, sabe, de todo mundo que passou ali, não era uma coisa, só estava ali só não posso derrubar. Sabe? Tipo assim, se pudesse, já tinha mudado. Tipo assim, vamos ver se cai. Não, Deus me livre, não era isso. Mas dava uma certa impressão, né? A gente falando isso, mas na zoeira. Mas tem alguma coisa assim pro teatro em si, para esse ano? Falar, não, vamos tentar fazer isso, vamos melhorar isso, melhorar o público também. Tem alguma coisa assim disso? No teatro, realmente é um desafio de anos, né? A questão da VCB, ele é caro manter o teatro, né? Tem o problema do telhado, que nem você falou. Sim. Desde o começo do ano, assumiu uma nova chefe de divisão, que é a função de confiança, de coordenação ali do teatro, né? Que é a Mary Oliveira. Mary, que é cantora de ópera e tal, bastante conhecida. César, Aí ela já está fazendo algumas melhorias ali dentro daquilo que a gente consegue, né? Sim. Parcerias, arregaçar a manga, né? E fazer. Ela conseguiu fazer uma vaga para o cadeirante, conseguiu uma poltrona. Poltrona para pessoas obesas, né? Já conseguiu uma também. Então, assim, a gente está num esforço tremendo, porque ela é da área e ela tem um amor muito grande por aquele espaço, assim como eu também tenho. Embora a gente tenha um monte de entraves aí. A gente está fazendo um levantamento para reformar o telhado, para acabar de vez esse problema, né? Então, a gente está fazendo toda a planilha orçamentária para ver quanto que é o valor, porque também é complexo a gente reformar um prédio público, porque tem que ter o projeto arquitetônico, planilha orçamentária, tem que ter uma série de documentação. Trabalho, né? Assim, a gente sabe o caminho, mas é um caminho que Eu posso fazer uma pergunta, tem nada a ver, mas que talvez você possa tirar uma dúvida. Sabe aquele imóvel que tem perto da Praça Santa Terezinha? Eu vi uma notícia falando que eles estavam mexendo nele, né? E seria muito legal se ali fosse um centro cultural, de alguma forma, porque é muito acessível. Sabe qual prédio que eu tô falando? O Casarão. Santo Aleixo. Eu não sei se ele ficou para a prefeitura ou não. A Vila Santo Aleixo era da cultura. É da cultura. Mentira! Como que deixaram ficar naquele jeito, tadinho? É tão bonito. É antiguíssimo aquilo lá. Antigo. Eu trabalhei em frente ali a vida inteira. Olha, A Vila Santo Aleixo, ela faz começou... um negócio maravilhoso acontecer lá. Sim, já está fazendo. A obra começou... Aqui, assim, está bem na fase inicial de limpeza, Sim, eu vi. serviços preliminares, né? Mas aí começou dia 3 de abril agora. Então já tem uma Que empresa lá legal. trabalhando, uma obra de aproximadamente 3 milhões. Então a gente fez todo um trabalho de captação de recurso. Ele é tombado também, não? É tombado Sim, é pelo tombado. município e pelo Estado. Por isso da que foi até a Condefat. briga, né? Legal. Por isso que rolou uma briga feia. Por ser tombado. E que Ainda dó, bem porque que é se não tombado fosse, e ficou sendo deteriorado pelo tempo por ignorância política. Não, É, agora eu desde- vou falar isso mesmo, porque é uma verdade. Mas na época era já da prefeitura? Sim, já na verdade ele era da Universidade de Taubaté. Aí houve uma permuta de imóvel com o solar na Viscondessa. O solar onde é pró-reitoria, né? E foi uma troca. Verdade. Aí a fundação musical da universidade funcionava lá, até não sei que ano, 2008, 2009, não tenho certeza. Aí começou o processo de degradação, né? Porque daí parou de ter manutenção. Aquela coisa, né? Casa vazia, ruína anuncia, né? Exatamente. Se fica vazio, não tem manutenção, aí começa a entrar pombo, começa a entrar morador. Não, a planta, ela quebra o cimento e ela faz uma árvore dentro da casa. É. A natureza, ela é violenta. Se não tem ninguém vendo ali, Se não vou tem ali ninguém- já cortar o mal pela raiz, né? velho? Mas Exatamente. talvez já era para isso mesmo. Eu vou até falar por quê. Eu fiz um voo uma vez no Maranhão. E fui para Maranhão, fiquei no centro histórico.
E é maravilhoso você estar no centro histórico, pensei eu. Só que lá no centro histórico não é tão maravilhoso. É uma parte maravilhosa, outra parte é caindo aos pedaços. Caindo aos pedaços. Igual isso aí. Caramba, olha esse casarão. Beleza. Eu, na volta do voo, eu ali no meu voo, do meu lado, uma advogada, e não sei, que a gente começou a conversar. Aí eu comentei para ela é historiadora. Olha que loucura, do meu lado. Aí começa a conversar, 3 horas de voo, 4 horas. Aí eu falei, nossa, eu fiquei tão decepcionado, né? Daí ela falou, mas sabe por quê? Porque ali não era... Os casarões, a maioria não é do poder público, é do poder privado, é uma pessoa. A pessoa não tem dinheiro para reformar, ela deixa cair, porque depois que caiu, aí sim vira um estacionamento. Aí você não pode derrubar, mas cai. Aí eu fiquei pensando nisso, e nessa época estava essa treta. Não, acho que já tinha até passado. Eu falei, será que não é isso que eles estão deixando? Essa estratégia de deixar, né? Mas não é, sabe por quê? Porque quando vira de 2, 3 donos, por exemplo, vira patrimônio da prefeitura. Aí o Estado vem e faz patrimônio histórico. Aí vira o governo federal, patrimônio histórico. Ninguém pode mexer. Ninguém cuida. Ninguém cuida e ninguém pode mexer. Porque o municipal não pode mexer porque os outros 2 não deixam. O estadual não pode mexer porque os outros 2 não deixam. O federal não pode mexer porque os outros 2 não deixam. Então, fica de ninguém e é nosso e não é ninguém. E Fernando, e uma coisa também que eu acho que prejudica a cultura é a troca, né, de cadeira. Toda hora troca de cadeira. Daí, coloca o cara lá, fica 3 meses, fica 3... Não estou falando que vai ser isso. Tomara que não, e tomara que você... Até porque você né, você já tem uma noção, né? E às vezes coloca uma pessoa que não tem tanta noção e tudo mais. Isso eu acho que prejudica, uma das coisas, porque fica mudando, então fica alternando, o cara tem uma estratégia, daqui a pouco muda. E eu vejo, de novo, dos bastidores aqui na coxia, eu vejo que a gente não tem poder cultural, o secretário ou as pessoas que estão ali no poder. Porque eu até conversei com alguns secretários há um tempo atrás e parecia que tinha projeto. Inclusive, eu levei vários projetos. O teatro era para ser privatizado para a EDP Bandeirantes Energia. A gente entrou com o processo na Câmara, enfim, foi uma coisa muito louca. E foi barrado. Não, mas você é louco, não. A gente queria 10 anos para ficar lá, ia reformar tudo, uma empresa com dinheiro. A EDP, a gente ia criar uma fundação cultural aqui, da EDP. Mas vamos lá. O que eu vejo? Que até tem vontade das pessoas que estão lá, mas barra na hora que chega na parte maior. Fala, não mexe com isso, não. Sabe? Eu até acho, às vezes, que as pessoas saem dos cargos exatamente porque na hora que ela quer, nossa, eu estou num cargo legal. Pô, tem vários... Imagina você, cara, vou pensar nisso, vou mandar esse projeto lá para o governo federal, vou lá em Brasília pegar dinheiro, tem verba não sei de onde. Aí eu imagino que, às vezes, parece que a pessoa chega empolgada, desempolga e daqui a pouco sai porque ela é barrada. Não estou falando agora, tá? Para não te comprometer. Mas você sentiu isso, já sentiu isso em algum momento? As pessoas até têm boa vontade, mas elas são barradas. E as pessoas falam, não mexe com isso, não. Vai passar já seu tempo. Você já sentiu isso ou não? Eu já senti, assim, mas no sentido de prioridades, né? Por exemplo, eu vou receber um valor do governo federal para um espaço cultural. Isso já faz alguns anos, né? Não vou falar quanto para não me comprometer. Exatamente. Por favor. Aí, não, esse valor não vai para tal lugar, vai para tal área, né? Então, tem a questão da visão macro também do chefe do executivo, que ele pode mexer ali. Ele pode mexer. E ele tem a noção, assim, na balança política dele, né? Exato. Por exemplo, eu vou defender minha pauta, minha pasta sempre. Mas, de repente, na visão maior, tem uma prioridade ali da saúde, do asfalto, enfim. É difícil. É difícil. O cobertor é curto, né? E, mas assim, mas você falou a parte certa. Ele tem a visão dele, da prioridade dele. Eu sei que é difícil, mas eu nem estou mais envolvido em política. Antigamente eu estava muito. Mas tem que achar alguém que comece a bater a prioridade da cultura. Ou pelo menos falar, não, essa caixa aqui ninguém mexe. Esse dinheiro... Porque era isso na época, sabe? E eu vou dar exemplo e falar nome. Vou dar um exemplo. Eu acho que uma pessoa tentou usar a cultura como uma alavanca e se deu mal. E por isso acho que virou um exemplo. Falou, não mexe com isso, porque o cara tentou e não conseguiu. Eu não vou falar o nome, mas todo mundo vai saber. Foi quem criou o Teatro Metrópole. Foi quem subiu, criou não, né? O teatro já está lá desde 1919. Mas, é inaugurado em 1921.
Mas, porque ficou... Então, até isso, a gente tem um prédio desde 1919 e ficou 2 anos para ser inaugurado. Mas vamos lá. Mas a pessoa que pegou ali o prédio, o cinema, e transformou no teatro, ele fez isso como uma alavanca política. Ele queria, vou me eleger aqui. E não conseguiu. Será que isso não ficou meio que marcado nos políticos e falou, não mexe nisso não, porque se o cara fez um teatro desse, que foi um teatro legal, né? Eu participei de todo o processo da criação do teatro, a luz, enfim, eu fui desde o começo. Será que não rola isso? Porque a cultura não dá voto, vamos dizer assim. É isso, sabe? Que eu acho que por isso não tem prioridade. Então, tem que ter alguém na cidade de alguma forma que comece, peraí, essa caixa ninguém mexe. Isso aqui é verba nossa. Quanto de dinheiro que o teatro deu, que o teatro conseguiu arrecadar só com os meus espetáculos. Eu tinha uma lista de grana, quantos que eu dava, e aquele dinheiro não era revertido, sabe? Lá atrás, né? Estou falando lá 20 Então, anos. mas eu entendo o que ele está querendo dizer, porque eu sou seu chefe e estou dizendo para você que eu vou destinar essa verba que está chegando para você, porque está faltando oxigênio lá na área de saúde. Não é Ponto. assim. É por aí, sim. Mas é bem assim, e eu estou falando que eu vou. Eu não estou perguntando se você concorda. Não, é o que é. É. Mas aí que tá. Mas não dá para deixar... Mas peraí, isso aqui é uma prioridade. Se tá faltando isso, você tem que correr atrás dessa pasta. Aí é difícil, Marquinhos. Mas aí você está falando que ele vai correr fora, né? Pegar parceiros fora. É caro, abrir o teatro, abrir um dia, assim, custa caro. Tem um custo operacional, né? Só o fato dele funcionar já tem a folha de pagamento, luz, água, né? Então ali já tem uma despesa mensal ali, que é a despesa corrente, né? Que a gente fala. Porque, assim, na minha ideia, eu sou leigo, tá? Eu faço produção de evento, mas a área do teatro, o Marquinhos sabe mais que eu. Eu acho que a gente poderia explorar mais o teatro. Mas como essa é uma ideia minha. É assim, chegar, por exemplo, quantas escolas nós temos aqui de balé na cidade? Temos 10 escolas. Então, beleza. Então, a quarta-feira ou a quinta-feira vai ser de balé no teatro. E chegar nessas escolas, fazer uma parceria com ela e falar assim, tem aqui, tem essas datas aqui, todas essas quintas, você escolhe uma e essa quinta-feira você faz. Porque toda escola faz uma peça uma peça de teatro, uma peça de dança e tal. Então, a própria escola teria a sua data. Então, o que acontece? Eu acho que isso divulgaria mais a cultura, expandiria mais, porque a gente falou até com uma pessoa de balé aqui e ela faz no shopping. É mais fácil fazer no shopping do que no teatro. Então, se ela tivesse uma data, não sei se nem com custo ou sem custo. Isso aí não vou entrar nesse mérito. Mas se ela tivesse uma data, então ela já poderia se programar. Pô, eu tenho uma data em setembro, X de setembro cai lá na quarta-feira. Então ela trabalharia os alunos e os pais para esse dia. Enquanto isso, a outra escola está trabalhando outra data, outra escola está trabalhando na data. Eu acho que movimentaria aquilo lá. Isso falando do balé. Então, mas podia ter o musical, por exemplo, a confraria, uma vez por mês a confraria lá. Outro nicho, e a gente movimentar o teatro. Porque eu acho que hoje o teatro, isso na minha visão, tá abandonado por causa assim, só vem espetáculo grande, mas se não vier o grande, não tem nada. Então, se assim, a gente botar para essa galera, então se tiver lá a confraria, num sábado, num domingo, num segundo, sei lá, qualquer dia, uma vez por mês, eles vão levar a turma dele. O balé no outro dia, leva o dança, outro dia leva. Mesmo que seja um custo baixo para quem está produzindo. Porque a intenção ali não é ganhar dinheiro. É movimentar o teatro. Você ganha, eu ganho e a cidade ganha. Então, e acho que é assim que funcionaria. Isso na minha visão, tá? Funcionaria melhor para aquele teatro ali. Então, se movimentar, o povo conhece o teatro, sabe que existe um teatro na cidade, um belo teatro, por sinal. E para a prefeitura abrir os olhos também, seja nessa gestão, na pós, nas futuras, porque assim, a gente tem que manter o teatro porque está tendo legal, tem de segunda a segunda tem uma galera lá, mesmo que seja 100 pessoas, o teatro é para 500, mas 100 pessoas, 150, mas está movimentando. É melhor do que você lacrar lá e espera cair para ver. Pode falar. Não, mas eu vou te falar uma coisa, cara, lá a agenda é disputadíssima.
É isso que eu ia falar. Tanto que a regra, existe um decreto que regulamenta o uso do teatro, né? Então, todo o exercício no final do ano, acho que até novembro, se não me engano, de cada ano, é feito um sorteio de todos os interessados para o ano seguinte. Certo. Né? E assim, é muito disputado. Aí tem vários, tem os produtores particulares que vão para receber, Sim. para ter lucro mesmo, daí paga a taxa e vende bilheteria, né? Que são esses grandes que você falou. Sim. Aí tem todos os tipos, tem beneficente, tem sem fins lucrativos, tem várias formas. Então a regra é essa. Todo ano tem um sorteio para o ano seguinte. Dia 6 de novembro, mais ou 6 de o ano passado foi 6 de novembro. E eu assumi dia 9. Ah, Ainda bem que eu legal. assumi depois. Você não tava lá, né? Mas eu também não tô mais indo. Bom, brincadeiras à parte, mas a regra é assim. Sim. É lógico que ficam várias datas ainda vagas, né? Daí o pessoal Desiste vai... também alguns. às vezes desiste, muitos desistem. Aí o pessoal entra com o pedido, entra lá com o portfólio, né? Daí a gente vê onde que se encaixa. É isento, não é isento. Então a gente tem essa disponibilidade, sim. Tem que ter a procura também, sabe? Tem que ter a oferta e a demanda. Então eu acho que é a publicidade, né? Não, publicidade, então, talvez. É aí que eu ia falar. Então Porque é exatamente. público-alvo. Mas Nós do ramo que vai... E tem gente tá que vai ciente. todo dia, entendeu? Tem um público-alvo ali cativo, vamos dizer assim, Sim. que vai. Mas eu ia até falar isso na parte de produção, antes eu vou fazer uma piada. Então, ele entrou depois, então você não viu a briga do pessoal de dança, Eu né? fiquei sabendo, né? Sempre tem, né? Esse ano eu não vi. Mas é que, assim, o pessoal de dança, eles fazem isso que você falou, mas eles querem fazer no final do ano. Como, né, apresentação final. Que é o melhor fechou. período para eles. Né? E aí é uma briga. Porque eles querem pegar todas as datas, e cada escola é 3 datas, né? E aí tem a gente, produção, empresa, que precisa das datas em dezembro também. Eu não vou trabalhar dezembro. Nossa, é uma loucura. Mas, É loucura. Mas eu entendi o que você falou, e aí cai numa outra coisa que a gente não tem, e eu também já briguei lá atrás, na época, na Fego. A gente não sabe produzir. Não. A gente não tem produtores. A gente forma os melhores atores que vão para Curitiba, vão para São Paulo, vão para o Rio de Janeiro, tá em novela, tá um monte. Cria. Tem uma parte técnica também muito boa aqui em Taubaté, mas produtor não. E aí vem a briga, porque eu via alguns festivais que a prefeitura bancava, dava um valor lá, R$900, sei lá, não importa o valor. Tinha vez que a prefeitura dava um valor e falava, ó, e o ingresso tem que ser R$5. A turma reclamava. Eu quero vender meu ingresso a 10, 20, né? Na época, R$1,99 teve uma época. Eu falava, ele já está te dando uma verba. Se você lotar esse teatro a R$2, 565 lugares, você já vai fazer um dinheiro. Aí a turma, agora é uma crítica para os atores, tá? E não estou nem aí porque eu não estou mais na área. Aí eles vão lá, pegam aquela grana, em vez de produzir um próximo espetáculo, ou criar, eles pegam aquilo lá, vão numa pizzaria, comemoram. Tudo bem comemorar. Mas na minha cabeça sempre eu ficava pensando, por que a gente não forma produtores? A Fego Camargo tinha que ter um módulo dentro do curso lá de ator, tudo, do cara aprender a se produzir, aprender a aparecer. Agora mais ainda na digital. Mas na época que eu falava era produzir. Mas você não lembra que a Emanuele falou para nós? Ela aprendeu a ser dançarino, não professora. Exatamente. A Fego ensina você a ser a peça principal, mas o entorno não. Então, mas em lugar nenhum. Se você parar pra pensar Mas Não, então, se você pensar numa faculdade, num curso qualquer, enfim, você não aprende a se vender. E aí você vem pro mercado, mano, você tá perdido, você vai trabalhar pros outros, entendeu? Então, o ator, enfim, essa era uma das críticas que eu tinha. Foi por isso que eu perguntei. A prefeitura sempre é errado. Tá, mas peraí. Mas você também não tá ajudando, né? Não que eu tô apoiando a prefeitura nenhuma. Na época, então, nossa, era uma briga. O Marquinho entrava na secretaria, na Setu, que na época que era ali perto de si também. Nossa senhora, o que o Marquinho veio fazer aqui? Veio brigar, todo mundo conhecia, tudo mais. Por quê? Porque eu era crítico, né? Mas, então eu imagino isso que você falou, é legal, né? Pensar em alguma maneira, daí. Mas, é produção. Porque não adianta você pôr, né? Segunda ter evento. Põe a confraria lá de segundo. Os caras não vão conseguir lotar aquele teatro. O teatro é grande. A gente tem um teatro grande. Então, você põe lá... toda terça tinha a orquestra da Unital, né? Unital que tem. Toda terça, quando eu era iluminador lá. Era 10 pessoas. 20 pessoas.
entendeu? Então, mas assim, o erro era da orquestra? Não, o erro era, de repente, criar, né? Ó, vamos trazer, vamos ensinar na escola que isso é bom. Eu tinha um projeto, eu ficava na porta do teatro, sem fazer nada. Até de antemão, eu acho, por exemplo, dar atividade complementar para a galera de universidade, falar, vocês vão ganhar hora se vocês participarem do evento cultural do teatro. Era dava isso para nós. Exatamente, vai ter que pagar, amigo, mas você vai ganhar hora também. Porque não acho justo também, que é de graça, quer ganhar hora, brincalhões. Não, verdade, porque a gente deixa essa galera que está estudando aqui na cidade muito quietinho na deles. Aí só a turminha do teatrinho, só a turminha do negocinho que vai participar. Todo mundo tem que fazer atividade complementar. Todo mundo tem que fazer, não importa o curso, tem que fazer atividade complementar. E nada mais gostoso de que colocar a cultura no meio como uma atividade complementar. Porque, seja no direito, na medicina, independente do que você está vendo ali, vai te abrir os olhos para outras coisas, vai te fazer enxergar, dependendo do debate que está tendo no teatro, alguma coisa. Às vezes não, às vezes vai ser só uma horinha de graça. Mas está tudo bem. Né? Nem tudo tem que ser 100% educativo, desde que te traga um mínimo de... legal, tá aqui. Tá muito bom. Mas é muita coisa na cabeça da Fernanda. Nossa Senhora! Assumir um cargo desse. Não é fácil, né? Só para encerrar o assunto lá da Santa Leixo. É verdade. Daí é um lado positivo da coisa, né? A gente fez uma captação de recursos, né, do Estado, 700 mil do convênio do Estado, e o prefeito, ele teve coragem, chegou e falou, não, eu vou reservar 1.300.000 do orçamento municipal. Para fazer a obra completa, né? Então, teve vontade política dele de, vou restaurar a Santa Leixo. Então, ele destinou recursos para isso, além dos recursos, 1 milhão do pré-sal, do royalties, do petróleo, 700 mil do convênio do Estado e 1.300.000 do orçamento municipal. Então, ele chegou e falou, não, eu quero, então vou separar esse recurso, que daí é o lado oposto, né, do que a gente estava falando. Sim, acostumado, né? Não, e tem que, assim, eu não sei quando foi isso, mas como eu falei, eu tô meio por fora, então, mas isso tem que ser muito bem divulgado. Então. E depois de pronto ali vai ser o quê? Então, vai ser alguma atividade voltada para a cultura mesmo. Né? A gente está com a ideia de fazer um centro cultural ali com um público-alvo bem específico, questão do idoso. Porque se a gente abrir ao público assim, indiscriminadamente também, a gente acaba prejudicando o patrimônio. Então, todo mundo vai ter acesso, é lógico, mas um acesso controlado, né? Então, a ideia, a gente está pensando nesse projeto junto com a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão, né? Tem aquele centro Dia do Idoso, onde ele vai lá, passa o dia lá fazendo atividades culturais. Então, a gente está com essa ideia. Bacana. Aí, inclusive, lá tem rampas de acessibilidade, né? Tem tudo isso. Eu ia perguntar se isso existia mesmo. O quê? Porque a assistente social foi lá na casa da minha tia lá para buscar ela. De imediato falaram que queriam tirar ela da casa dela porque ela tinha que ir para um abrigo. Uma coisa maluca. Aí depois alguém falou que tinha esse centro do idoso, que na verdade querem levar ela até o centro do idoso para que ela não fique sentada no sofá, mas para que ela se movimente ali, né, participe de coisas. E eles buscam na casa até. Eu achei isso muito legal. Não é minha área, então não tem muita propriedade para falar, mas assim, não é um centro de repouso, né? Que não é centro de repouso, é atividades depois volta. Mesmo. Que legal. Não, e é Bem legal integrar isso com a cultura, né? E daí você pega os atores, vamos fazer uma atividade aqui. E ele é bem localizado, perto da Santa Terezinha. Pintar quadro, muito bem localizado lá. Sim. Pinta quadro, passa o dia lá. Mas eu imagino o desafio que você está em mãos aí, principalmente nesse ano, e talvez o ano que vem, né, o ano eleitoral aí, daí acho que é o desafio maior de você conseguir driblar. Não, e eu sei que, né, que vai ter que balancear aí, mas assim, o que eu imagino, né, e vejo e espero também, é que consiga colocar os projetos e os projetos não parem depois que mude prefeito, depois que, se você não continuar, sabe? Eu acho que isso, não sei se isso tem leis, deveria ter uma lei, começou um projeto, o projeto é bom, foi aprovado, o projeto é interessante, tem que ter um começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Todo projeto, eu acho que deveria. Não, se ele tem começo, meio e fim, quando muda de governo, fim. Então, mas esse que é o fim. Esse é o problema, não é? Você não quer que aconteça isso, né? Ele vai lá e cria um projeto de trazer público para o teatro. Mano, esse projeto não é em um ano. Esse projeto tem que ser em 5 anos, entendeu? Eu ficava na frente do teatro e aí passava gente assim na porta do teatro. Eu fazia uma coisa que nem podia. Depois, numa época, uma diretora maravilhosa que já se foi, Conceição Molinari,
Ela falou, não, Marquinhos, você tá tranquilo. Ela via o que eu fazia. Porque eu ficava sentado lá, na hora do almoço, passava um senhorzinho, uma senhorinha, ficava na frente do teatro, lá, olhando. E eu peguei uma mania de falar assim, você conhece teatro? Da pessoa, nunca entrei. Sempre tive vontade. Abre. Eu abria, ela entrava, entra aí, olha aí. Eu olhava o palco, sei lá. Meu, criança, quando eu tinha... Mas projeto... eu confesso que eu fui a primeira vez no teatro por causa de uma produção grande, Qual que porque foi? eu achava Eu que te não trouxe. era... Não, eu não lembro, era um comediante. Eu Marquinhos, sou Marquinhos. péssima Eu sei. com o nome, deve ter sido. Obrigado. Mas porque eu achava que não era acessível. Então... Eu fui numa dança de uma sobrinha. Eu achava que era particular, tipo assim, sabe, um lugar que não é... Não, e é caro, tipo assim... Isso que eu ia entendeu? falar, às vezes a população, parte dela, né? Pelo menos acho que não é acessível para ela, né? Mas isso não é só teatro, não. É museu, centro né? cultural, é todos os equipamentos culturais. As pessoas passam na frente assim e não se sente acolhida, vamos dizer assim, para entrar. Mas é dela, é um patrimônio público, né? Não, Eu então... moro do lado do museu. A última vez que eu fui, eu estudava ainda, pra você ter uma ideia. entendeu? Não, entendeu? Mas é bem isso mesmo. Mas é a cultura nossa. Então a gente fica. Então eu falava assim, não, entra aí. Aí a pessoa via, sei que lá, daí você vai lá e dá um panfletinho. Falou, isso aqui Não. é grátis. Entendeu? Então, tipo assim. E vamos lembrar, todos os museus são de acesso gratuito, né? Os municipais, sim. A gente tem o Museu Mazzaropi, que é particular, e o Museu de História Natural, que é uma fundação. O Mazzaropi é o que fica no Itaim? Lá embaixo. Isso, lá no na teatro. direção. Uhum. Aí Ah, o Museu tá. de História Natural, que é uma fundação, né? Então o acervo é particular, o prédio é público, mas eles Sim. têm a bilheteria para sobreviver, né? Sim. Mas ele tem tem interesse público, vamos dizer assim, né? Na cidade. Sim, mas é legal lá também. Os Bem municipais ainda não têm cobrança. Ah, legal. Mas a ideia é que, se conseguir melhorar a estrutura, que chegue um momento que a gente possa cobrar. Sim. Né? Um valor Eu- simbólico para a manutenção. Então, é isso que eu ia falar. Eu passei lá na Nova Zelândia. Aí um dia eu tava passeando lá, passei na calçada, aí eu voltei. Eu achei porque que me era chamou a atenção que tava no do negócio. país. E era um museu. Tinha um globo lá, que era onde você colocava o dinheiro. Eu demorei o passeio inteiro no museu para entender se era obrigatório ou não. Até que no final, alguém percebeu que eu olhei, acho que muitas vezes para aquele lugar, porque eu não sabia, porque tinha várias moedas diferentes lá, não tinha $2, tinha moedas, não sabia. Aí uma moça falou, ela falou assim, é opcional, se você achou bom o passeio, você pode deixar uma contribuição. Caramba. Entendeu? Então, se você gostou do que você viu ali dentro, se foi prazeroso para você, você deixa uma contribuição. Se você não foi, pode sair tranquilo que você não vai ser multada nem nada, entendeu? Aí eu, que maneiro. Todo mundo dava, porque é costume lá, né? Para eles é lá, fácil. eu achei. Agora confundiu. Não, não é falou. aqui, é lá, lá lá no na Nova Nova Zelândia. Zelândia. Ah, tá. Até porque ficava, o globo fica na porta do negócio. Aqui alguém levaria em 2 minutos. Aí Sacanagem. aqui é bem isso. Não, mas aqui teria que ficar num lugar secretinho. Tipo assim, olha, É se vocês diferente, gostarem, né? pode deixar uma contribuição, independente do que for. Tanto que lá tinha muita moeda, Daí, tinha pessoas que só tinham o se você troco. não gostou, você podia pegar um de. Não, Sacanagem. não. Se você não gostou muito, você não precisava contribuir. E tinha, lá, se você não gostou muito, tinha... Pra falar. O que um lugarzinho pra você deixar sugestões. Tipo, não gostei do atendimento, não gostei da explicação, não gostei do que Sim, tava sim. aqui, entendeu? Voltando ao sítio do Pica-Pau Amarelo, eu acho que esse conflito é terrível, cara. Ah, do nome. Agora, Semana Monteiro Lobato. Procura Semana Monteiro Lobato, onde vai levar você. Tem que ver. Mas acho que Semana Monteiro Lobato, acho que já é, né, quantos anos? O Rodrigo levantou essa pauta que dia, depois eu vou procurar para é? ver. E é verdade, Marquinhos. E eu acho que é legal você homenagear as pessoas, mas tem que ser pensado, cara. Não, é isso quando a gente... Mas eu entrevistou acho que o que aqui. aconteceu foi isso. Quando criaram o novo lugar ali, aí tinha o cara, vamos botar no Google, vamos deixar como destaque, como não sei o quê. Pronto, já colocou como que- principal, Não, entendeu? mas você chega lá, é um parque assim, tem lá a academia, ar livre, Área verde. a área verde, Mas- tem os animais lá também. Quando foi criado... Mas não legal. tem nada ligado ao Monteiro Lobato, sabe? É que quando foi criado para estar muito conectado. Eu lembro, eu estava nessa época. Então, assim, foi criado, é o que eu falo, de parar. Talvez o projeto era para até trazer algumas coisas de um lugar para outro, de criar um ambiente ali. Mas aí é o que eu falo, travou, parou. Aí ficou meio que quem assumiu, deixa aí, vai deixando.
Então, Tá meio pronto, né? entendeu? Eu Não, acho. e ali é caminho do meu trabalho e o caminho que eu trabalho. Eu vou de ônibus para a empresa E volta de carro. e passo de carro ali toda hora. Andando. Olha, você vê o ônibus de turismo toda hora ali. Parado Parado ali. verdade. Toda hora você olha ali, tem ônibus, 2, 3 ônibus. Você acha que eles foram ali Não, porque Mas isso que ele está falando é interessante, parque? sabe Não por quê? foram por Porque causa daí do... o turista vem e para ali e acha que aquilo ali é o sítio Capão Amarelo. Então. Exatamente. É isso que é o problema nosso. Que, traz a criançada de outra cidade, porque tem muito passeio assim, chega... Mas isso aqui que é... Então, mas é orientação. Mas só que gera conflito, porque quem deveria ser responsável por isso é o turismo. Mas também é a cultura, porque está tirando da cultura lá do sítio. Nossa. Então, eu acho que gera um conflito, né? Mas isso foi feito lá atrás. E eu acho que a gente... Acho que, na verdade, esse é um problema antigo mesmo, porque quando pensou assim, aquele sítio tá muito pequenininho pro que a gente quer fazer. Foi pensado isso. Então, vamos para um maior. Só que, não, vamos acabar com o antigo. No meu ponto de vista, né? Não, mas você acredita que foi pensado isso? Tinha que Era acabar com o pequeno antigo sítio. e criar uma nova situação para aquilo lá, porque tirando aquele pedacinho em frente à universidade, que eu acho tão bonitinho ali, é verdade. A biblioteca ali, não é? Eu não sei se ainda é a biblioteca ali, na frente da Unital, do Direito. na Parque do Dr. Que, era Parque do Barbalho. que é do Monteiro Lobato também, não é? Pelo menos tem a Emília lá Ali são os murais do Mestre Justino. né? Mestre Justino. São aqueles Agora? murais. Não, sempre. Não. faz Até tempo. parece, eu lembro da Emília lá. Não, Não, acho que mas tinha é- uma mas é imagem. desde- A Emília, pintura- não sei quem mais que mas tava lá. ele pintava. É o Mestre Justino que pintou. Tá, gente, mas calma. É um local cultural, porque tinha livros, eu poderia ter Tem, acesso é a ali. biblioteca. Calma, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? É a Calma. biblioteca. Por exemplo, É a biblioteca- ali é super fofinho, né? Mas não é um local de visita. Mas, por exemplo, quantos lugares que tem bibliotecas públicas aqui na cidade, né? E o visitante seria interessante para o visitante? Para alguns que não tem nem biblioteca na sua cidade, seria muito legal. Para outros, nem tanto. Entendeu? E eu fiz muito trabalho de escola ali, cara. Eu também. Mas você sabe Eu me que lembro. hoje em dia tem muita gente que vai para estudar, às vezes não tem sossego em casa, aí vai Ah, que lá legal. e pega o material, estudar para vestibular, para concurso, e tem um público ainda. A gente fala assim, a biblioteca é coisa do passado, nada. Não é, não. O pessoal usa muito lá ainda. Olha que legal. Não para fazer trabalho na folha de almaço, igual antigamente. Antigamente. Mas, e ali- Posso fazer a ali- observação que eu fiz trabalho na Folha de Almaço na faculdade em 2022? Cara, Não, 2022? 2020. Qual que foi antes da pandemia? 2020? 2020. 2020. 2019. Faculdade, eu tive que fazer um trabalho na Folha de Almaço. Até Que desacreditei. retrô isso. Que retrô. Eu tenho certeza que o Imagina. professor odiava a gente. Caramba. Certeza. Mas essa biblioteca, isso é da educação. É da cultura. Aí da A cultura. a gente chama de biblioteca central, É. que é o professor Jerônimo, né? Ali é da cultura. A bibliotecária, a equipe ali A é equipe, lotada vocês- na Secretaria de Cultura, Que isso. legal. E o interessante é que hoje a biblioteca ela não é mais apenas biblioteca, ela é um ponto de cultura também. Então a gente tem vários projetos pedagógicos ali, literários principalmente, tem feira de troca de livros, projetos de incentivo à leitura, né? Então a gente trabalha ali como um espaço de pequenos eventos também, além da biblioteca. Fala assim, mas hoje é tudo digital. É que a biblioteca também tem a função de preservar o acervo bibliográfico. Sim. E Não é só precisa. a- Tem gente que gosta, eu gosto muito do livro mesmo. De tela já basta ficar falando pelo celular. Né? Aham. Então, ela tem essa função também de Legal, preservação do acervo bibliográfico, atividades culturais, né? E além da empréstimo de livro, que é o Que uso ainda tradicional. continua isso. E continua. Ah, sensacional isso aí. E, inclusive, a gente sempre está renovando, comprando livros e tal. Que tem muita livro de literatura, assim, que é filme que virou livro, ou livro que virou filme. Sim. Tem bastante procura, né? Ah, Às vezes então, a pessoa não tem condições de comprar o livro, mas e eu acho que E até- sempre. O filme é maravilhoso. O livro é 10 vezes melhor. com sim. certeza. Tem muito mais detalhe, é impressionante. Você sonha mais, né? Você pensa mais. Né? Não, é você enxerga consigo. mais. Você Você enxerga enxerga mais muito lento. mais. Você não no consegue? Eu não livro. consigo acompanhar. Não consegue No ler? filme ou no lê? Não, geralmente você pega esses de filme assim, é 3, 4 livros.
Não, mas nem Aí todo eu- filme, não. Tem aí- filmes que não Aí é. eu leio o primeiro, no segundo já não leio o primeiro. Alto da Compadecida. Vai ter eu o 2 agora. Mas eu já não leio mais porque eu não enxergo, mas... Mas eu acho que se você assistiu o filme antes, depois for ler o livro, estraga a experiência. Estraga, Porque tem você que vai ser- lendo, você começa a imaginar o filme ali, a voz Exatamente. do personagem, né? Tem que Você ser tem ao que contrário. ler antes o livro, porque quando você chega no filme, aí você valoriza o livro. Porque aí você fala, tá. meu, faltou aquele trecho, aquela conversa, aquele momento de olhar, porque o livro descreve, né? Descreve. E mais ali você detalhado. vê, às vezes você não sente tanto quanto você está lendo, porque o livro tenta descrever as sensações. E isso é muito louco, você tentar sentir o que o personagem Que tá está passando vivendo ali, para você exatamente. conseguir montar aquilo, né? Isso é cultura. Ontem eu passei ali na praça do Dr. Barbosa e tinha lá os caras fazendo batuque lá. Eles ficam ali toda semana. Batuque de... Como é que fala? Eu esqueci o nome, mas tava lá, todo mundo. Caramba. Maracatu. 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 Vaca do Vale. Lotado, lotado lá ontem. Passei ali, era o quê? 8 e Acho que meia, sempre, 9 né? horas. Sempre eles estão estão ali. Eles têm... Quem conhece o maracatu e gosta, sempre está presente, porque é bem gostoso. É, legal. Então é isso, Fernando. Então, e tem mais alguma coisa pra você falar? Só pra deixar a ponta solta também, né? Eu Do- gostei de verdade. Falou Excelente. da política, a política permanente e as políticas de governo, né? Sim. Eu estava conversando com a equipe lá esses dias sobre como é importante a gente ter essa noção. Vou dar um exemplo aqui. A gente tem um cadastro cultural. Então, o cadastro cultural, ele serve como indicadores, né? Ah, vou fazer uma política, um edital de premiação para diversas áreas da cultura. Ah, vou destinar lá 50 mil para música e 10 mil para literatura. Mas por quê? Porque no meu cadastro cultural, proporcionalmente, me diz que eu tenho mais músicos do que pessoa da literatura. Então, isso é uma política permanente. É um cadastro cultural que deve se permanecer. E a partir daí surgem as políticas de governo. Né? Então, é importante a gente ter essa dimensão daquilo que é institucional, daquilo que é estratégia de governo. De né? governo. Sim, sem dúvida. Agora até mais... Você falou um negócio, startou outra coisa aqui, que eu tentei, mas não consegui, mas alguém poderia tentar. Vai. Lei de incentivo à cultura. Eu pesquisei, sem imaginar, trouxe de Jacareí, Rio... São José, peguei tudo, fui lá, conversava com os vereadores, levei para o advogado da Câmara, a gente editou, não rolou. Na época não rolou por causa, eu sei por quê, porque era uma briga que eu tinha com o prefeito da época também, e o prefeito jogou na minha cara que era... Não, prefeito não, ele era prefeito e virou vereador. Todo mundo sabe. Ele era prefeito e virou vereador, e quando eu fui pedir o apoio para ele como vereador, ele virou para mim, não, Marquinhos, não, porque isso aí é uma maneira de, vamos dizer assim, de meter a mão. Falei, pô, sabe, enfim... Isso aí não passa assim na cabeça das pessoas dentro da prefeitura. Vamos criar uma lei para ajudar, né? E aí a pessoa cadastra um projeto, aí você olha o projeto faz sentido, não faz sentido. Tipo, as leis que a gente tem no Estado, né? Até a Lei Rouanet, você pode pegar algumas coisas ali. Pensa isso passa na cabeça ou não dá tempo, né? Por causa dos eventos, das festas. É isso que eu tô falando, sabe? As festas, às vezes, tem Toma uma muito equipe tempo, para né? isso. Cara, O problema é que é a mesma equipe, né? Então, A mesma equipe que vai pensar isso, é a mesma equipe que vai pensar no evento, né? Mas eu sou favorável à lei de incentivo. Inclusive, aquela lei do esporte, ela criou o fundo de esporte e criou o fundo de incentivo à cultura. É que mudou a nomenclatura hoje, né? Lá está como lei de incentivo à cultura. Só que depois teve uma lei do Sistema Municipal de Cultura que criou o fundo, que mudou um pouco a nomenclatura. Precisaria atualizar. Sim. Mas eu penso nisso, sim. Mas isso só foi criado porque o governo federal pediu para criar, não foi uma coisa assim na época? Na Aldir Blanc, Isso. que foi emergencial em 2021. Que nem usou o dinheiro, né? 21. Usou. Epidemia. O Taubaté recebeu 1.999.000, Foi usado. que foi usado como emergencial para a área da cultura, né? Que é aquele que eu falei, por que 200 mil para uma área, 100 mil para outra área? Sim. Porque a gente usou o cadastro. Não é? E a gente vai receber a Paulo Gustavo agora. Vai receber. E a Paulo Gustavo é 2.400.000. Sim. Via fundo de cultura. Então, assim, eu discutia muito, a gente tinha lá, né, a comunidade, o setor, enfim.
eu saí disso, não aguentei mais e fui Teu conselho também? Conselho, então, eu estava ali, participei de várias coisas, quase sentei lá numa das cadeiras, mas enfim. Mas assim, o que eu vejo, né, que a gente está muito lá atrás, sabe, quanto a isso. Não sei se está funcionando de São José, teve uma época que não estava funcionando direito, mas teve uma época que eu participei bastante coisa em São José, porque eu fazia muito show lá, muito espetáculo, teatro lá, mas eu via que tinha um lado favorável, sabe? De repente, até um produtor de fora não usar o que eles têm lá, mas de me beneficiar. Em Jacareí, o preço do teatro em Jacareí era uma coisa que eu ficava louco. Eu ia para Jacareí e pagava horrores no preço do teatro lá. Maravilhoso teatro. Só que quem é produtor local pagava menos. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ser sócio de um produtor local para eu pagar menos, valia a pena. Então, isso incentivava... Isso é burlar a lei. Não é burlar a lei. Não, então... Mas eu tenho que motivar a minha cidade, eu tenho que motivar as minhas pessoas, não o cara que vem de fora. Porque quem vem de fora já se entende que ele tá querendo ganhar muito dinheiro, ele que pague por isso. Mas aí que tá. Então, mas na minha cabeça... Vou defender Jacareí nisso. Era burlar a lei. Ah, não, então eu tenho que chamar um cara pro cara pegar a assinatura lá, pegar a data. Só que daí depois eu fiquei pensando, eu falei, não tô burlando. O Jacareí está fazendo com que eu contrate, ou seja sócio, não era contratar porque não era funcionário, seja sócio de um produtor local. Aí, quando eu fui olhar a nossa cidade, a quantidade de produtor de São Paulo, que agora você falou que está maior briga lá nas datas. Está maior briga porque só tem galera de fora. Então, aqui é o contrário. Aqui, quem é de fora... Ele pode fazer, vai lá, pega a data, ele pode fazer pagamento das coisas, pode pagar longe, não precisa estar... É uma loucura, aqui é o contrário. Mas aí é porque não há uma regulamentação não como Jacareí? Não há um incentivo, talvez, para o produtor local. Cadê os produtores locais de Taubaté? Vamos tentar puxar. Estão aposentados. Não, está aposentado porque não. Porque virou marketing digital, mas não. Não, mas se você pegar todo mundo da minha época que fazia produção local, os caras estão fora da cidade, os caras pararam. Quem está fazendo hoje em Taubaté é só gente de São Paulo. Sabe? E aí vira... E lá em Jacareí continua os caras de produção lá. É que não é uma cidade... Tem um teatro maravilhoso, mas também... Aqui a gente é muito melhor. Cara, aqui a gente tinha muito mais público do que São José. Os nossos espetáculos aqui, por incrível que pareça, os grandes espetáculos que a gente trouxe, quando eu falo não é stand-up, não, é teatro mesmo, era muito melhor aqui do que lá. A energia daqui dos atores. Sabe? Uma Glória Menezes falar, muito melhor. E lógico que ela deve ter falado isso para o produtor local. Não falou porque era eu lá também. Mas assim, sabe? Você via que a energia da nossa cidade é muito boa. Só que foi perdendo. Para terminar, você falou do conselho. Tem um conselho de cultura em Taubaté? Temos um conselho misto, de cultura. Por exemplo, vocês e se eu quiser participar, assim? Isso, ele é paritário. Ele é metade poder público e metade sociedade civil. Aí tem as várias setoriais que a gente chama, né? Tem um representante do audiovisual, um representante do artesanato, um representante do patrimônio cultural, da música e assim por diante. Um de cada setor, né? Um de cada setor. Inclusive, acho que no meio do ano vai ter novas eleições. Da sociedade civil, a gente faz o processo eleitoral. A pessoa vai, se cadastra, se comprova que é daquela área, né? Sou ator, então ele se comprova que ele é ator. Aí tem feito um processo... assumir a cadeira. Aí é feito um processo eleitoral e ele é nomeado. Aí tem um mandato de 2 anos, sendo possível prorrogar por mais 2 anos. Sim. Aí ele, dentro do conselho, ele pode se organizar, se articular na mesa diretora, fazer uma chapa, virar o presidente do conselho e assim por diante. Ou o tesoureiro, ou o secretário. Mas então hoje a gente tem fundo de cultura. Tem o fundo, rodando, inclusive tem o CNPJ próprio, tem a conta bancária própria, que é onde veio o Aldir Blanc e onde vai vir a Paulo Gustavo e é onde que virá possivelmente a lei de incentivo, se a gente conseguir chegar lá. Sim, então, é o mesmo fundo. Tomara, a né? gente já está... Porque na nossa época não tinha ainda e tinha verba até federal que não tinha como entrar na cidade e que não tinha o fundo. A cultura, no caso, a cultura de Taubaté, ela tem umas redes sociais separadas da prefeitura? Não? Temos. Nós temos no Instagram, Facebook, acho que só. Como é que é? Como que... O Instagram é @Sesec, SECEC. SEC. Sesec. Mudou bastante. SECEC. Isso. Sesec. Secretaria de Cultura. Secretaria de Cultura e Economia Criativa, mas é Economia Criativa. Economia Criativa, que é o EC no final.
Que legal, economia criativa, olha que legal. Mudou aí, tá mudando. Bom, muito bom. Economia criativa da estação, né? O cara falou para nós que vai ser economia Também criativa. que acho que, né, tá bem Aproveitar e conectado. mandar um abraço pro Rodrigo. O Rodrigo é parceirão nosso também. Ele conseguiu captar recurso via Sim, a Pronac. gente bateu papo com ele aqui. Bem legal o projeto lá. E até esse ponto do Parque Monteiro Lobato foi ele que levantou. Foi ele que levantou, ele comentou aqui. Que ele ainda falou que falta o quê? Balcão, né? Balcão. Balcão de turismo na cidade. Sim, que não tem. verdade. E aí ele falou, cara, você procura no Google lá e tal. E aí isso me pegou pro pé aqui, cara. Eu saí daqui e falei, vou procurar. Verdade. E não tem, você falou assim, apaga do Google. Não tem jeito, o parque existe. Tem como apagar o parque. Tem como... Não, Mudar tem como a pesquisa. solicitar a Não tem alteração como- da pesquisa, a forma que alguém marcou lá. Porque eu posso marcar a minha casa escrito como casinha do Joãozinho, da vovozinha com o pintinho. Fica assim. Aí eu quero alterar porque já não é mais a casinha do nananã. Aí eu vou e altero, entendeu? Não, mas nesse caso vai ser difícil, porque se chama o nome. Parque Monteiro Lobato. Você vai tirar o quê? Ele existe. Parque Monteiro Lobato existe. Vai chamar Museu Monteiro Lobato. Aí eles que se preocupem com botar coisas lá do museu. Mas é isso. Beleza? Fernando, Parabéns, muito viu? bom, parabéns aí. Valeu. Que você consiga aí tocar os projetos, né? Espero. Tomara. Aí, tomara. Um comentário, não é piada. Você pensa em ser prefeito? Por quê? Antes de você responder. Jamais. Não, por quê? Porque o prefeito hoje sentou na cadeira de cultura. Por 3 meses, eu acho. Mas eu era muito conectado com ele, que quando ele sentou lá, ele até ajudou algumas coisas. Na parte Mas eu acho que por você se já vem da pasta já, você não caiu de de paraquedas assim, Exato. eu acho que tende a melhorar as coisas. Eu entendo como um diferencial também. É, diferencial. Agradeço Porque aí. você vem ali, você sabe coisas que precisa de mais tempo. Não dessa gestão, mas da anterior. Então, você já tem uma ideia formada. É diferente do prefeito ganhar e colocar eu lá, Fábio, você é o secretário de Cultura. E eu chegar a não conhecer as pessoas que trabalham, não conhecer 3 nada. meses depois você perde a amizade Não com o conhecer prefeito. os imóveis, não Não conhecer os conhecer o imóvel, espaços, não não conhecer conhecer a nada. história da Não, cidade. isso aí é complicado. Então, e aí eu venho com uma mentalidade que não serve. Mas daí você tem o Fernando pra estar ali te auxiliando. E é por isso que Obrigado, agora ele é o Fernando. secretário. Obrigado, Fernando, foi muito Valeu. bom o papo, muito obrigado. Espero que não tenha sido tenso para você em algum Não, momento. eu me acostumei. Foi light, né? Né? Porque política, às vezes, a gente fica com medo, né? Nossa, vamos chegar com 7 pedras na mão, dá medo. mas Normalmente eu ando com elas, mas guardei hoje. Nossa, hoje é só cultura. Né? Eu sou servidor, eu prezo muito pela parte técnica. Eu sou técnico, né? sim, Então, sim. quando eu entro um pouco na política, até fico um pouco Que não é o seu caso. meio ressabiado. Não, mas foi muito bom o papo, Não, mas exatamente a por você gente trazer esse lado técnico mesmo pra gente. Não, estou à disposição lá, gente. Vamos lá tomar um café, conhecer os espaços lá. O Centro Cultural passou por uma reforma recentemente. Tá bem legal, quem não conhece. ainda. Eu vou lá. Tá bem bacana o espaço lá. Vou voltar meu lado cultural na cidade, aí, já que eu... Bem legal. Eu vou Já que voltar com o Marquinhos, né? Nós vamos lá tomar café com você. Fica o convite também nas redes sociais, ajudar a gente a compartilhar. Tem bastante coisa acontecendo. Tem os eventos de massa, de grande porte, mas também tem outros menores, com público-alvo mais específico. Sim, Tem muita sim. coisa acontecendo ao mesmo tempo. É Legal. difícil acompanhar. Muito legal mesmo, viu? Parabéns. Muito prazer e obrigada pela sua Obrigado participação. e viu? boa Valeu. sorte lá. Obrigado. Nós estamos postando muitas fichas em você. Gente, Estamos Valeu. torcendo. e Galera, encerramos mais um Vale uma Prosa. Tamo junto, valeu. Obrigado. muito tchau. obrigada. Até a próxima. A gente fica por aqui, mas voltamos com uma baita prosa na semana que vem. Participe do nosso podcast, acesse nosso instagram.com/Vale uma Prosa e nos diga quem você gostaria que participasse do próximo programa. Envie perguntas e também críticas. Obrigado e até semana que vem!